Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é digno, né, de toda adoração, de toda veneração, toda exaltação, seja dada a Jesus Cristo, aquele que verdadeiramente pagou um alto preço para que eu e você, nós estivéssemos aqui hoje, tendo esse privilégio, né, de poder se sentar na mesa, de tomar um café, de poder aqui ouvir a mensagem, essa mensagem que liberta, que transforma a nossa vida. Nós estamos aqui nessa casa conhecida como casa de oração para trazer esse maná, esse pão fresquinho do céu. Então fica conosco até o término dessa mensagem, pois eu creio que Deus vai falar poderosamente com você em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Os danitas buscam herança maior. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. Eles disseram: Ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles juntos da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que tens aqui? Ele respondeu: Assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levais está sobre as vistas do Senhor. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato de nenhuma outra gente. Então voltaram a seus irmãos a Zorá e a Estaol, e estes lhe perguntaram: Que nos dizeis? Eles disseram: Disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado e a terra é ampla, porque Deus vô-la entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos danitas de Zorá e de Estaol 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Manedã, até o dia de hoje. Está por detrás de Quiriate-Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Roubada a imagem de Mica e conquistada a cidade de Laís. Versículo 14. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabeis vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal, e ídolo do lar, e uma imagem de escultura, e uma de fundição? Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar
e a imagem de fundição disseram-lhe ao sacerdote: que estais fazendo? Eles lhe disseram: cala-te e põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem do que seres sacerdotes de uma tribo e de uma família em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram, e tendo posto diante de si os meninos, o gado e os bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele e alcançaram os filhos de Dan e clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: que tens que convocaste este povo? Respondeu-lhes: os deuses que eu fiz me tomastes, e também o sacerdote e a voz, que mais me resta? Como, pois, me perguntais que é que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: não vos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso, não se lancem sobre ti e tu percas a tua vida, a vida dos da tua casa. Assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale, junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade e habitaram nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome Dan, seu pai, que nascera Israel. Porém, outrora, o nome desta cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Louvado seja Deus. Complicado, né, gente? A gente vê aqui, fazendo uma analogia aqui desse texto, desse contexto de Mica, e essa fundição desse ídolo que ela fez, né, esse sacerdote que ela levantou. Ou seja, a pessoa aqui, há uma grande diferença, né, em desejar saber a vontade específica de Deus e querer que Deus abençoe as nossas próprias vontades com sucesso. A gente vê aqui o que está sendo pedido aqui é um oráculo positivo, né? O povo estava perdido, sem uma liderança forte, não havia o reino monarca ainda, ia haver ascensão, e o principal, né? Eles perderam ali a essência, né? A essência da adoração, o primeiro amor, se esqueceram da palavra de Deus e criaram para si deuses estranhos, que no final do dia não vai contribuir nada. E esse charlatanismo é, portanto, uma prática antiga que, infelizmente, até os dias de hoje seduz muitas pessoas em desespero, incautos em todo o mundo. E é sempre, portanto, lembrar que é importante a gente lembrar que a direção de Deus jamais será transmitida por ídolos materiais sem vida, né? A gente vê isso em Salmos 115, você pode ler lá no verso 5, Isaías 45, no verso 20 e 21, vai falar a respeito disso, né? A gente vê aqui nesse contexto que, olha só para você ver até que ponto que leva, né, a ignorância de uma pessoa. Porque lá atrás nós vimos que Mica acabou fundindo essa imagem através das pratas ali de um pedido da mãe, né? Fundiu essa imagem. Um levita que eventualmente disse ter vindo ali da origem ali da linhagem de Moisés, acabou praticamente que se tornando também um sacerdote, né? E o povo ali acabou se corrompendo
tomando, né, o ídolo dele e também o sacerdote. Então você vê, olha, você vê que é a pessoa não deixar, né, deixar se levar pelos seus pensamentos, pelas suas ideologias, aquilo que ela acredita que está agradando a Deus, quanto que na verdade Deus abomina, né, tudo que eles estavam fazendo ali é abominável diante de Deus, criando ali uma imagem, né, levantando um sacerdote que não, Deus não estava com ele, né, não representava Deus. Então a pessoa começa a colocar palavras, né, querendo que isso venha outorgar, né, dar credibilidade para a palavra deles, né, querendo que verdadeiramente o povo venha acreditar nessa mensagem e usando, né, as coisas do Senhor. Então isso é um problema, quanto que assim você vê que no contexto Deus já tinha feito tudo certinho. Ele já havia separado, né, as terras, cada um ali para sua tribo, já havia toda essa divisão, já estava tudo ordenado. Eles não precisavam de nenhum oráculo, né, fazendo algum sinal miraculoso ou alguma mensagem do tipo, porque isso já foi dado, já foi otorgado por Deus. Mas não, eles queriam estar ali, né, seguindo algo, acreditando numa pessoa que verdadeiramente representava a Deus. Agora, o que nós trazemos isso de lição para a nossa vida? O que eu aprendo? Que verdadeiramente aqui há uma grande batalha, né? Nós temos que aqui permanecer e ser incisivo, né? A ser instruído pela palavra de Deus. E uma vez que nós somos instruídos através da palavra de Deus, o Espírito de Deus que habita em nós vai falar conosco. Nós vamos sentir quando que verdadeiramente isso é da parte de Deus ou não. Como? Olhando nas Escrituras, vendo se realmente faz sentido o que a pessoa está falando ou não. Se verdadeiramente a pessoa está glorificando a Deus ou está glorificando a si mesmo, os seus projetos, os seus ideais. Então o Espírito Santo de Deus é quem nos esclarece quanto aos conselhos e à vontade do Senhor, quando nossa mente e nosso coração estão sob a orientação de Jesus Cristo. Quando nossa mente e nosso coração está voltado ao Senhor Jesus, isso é nos revelado, né? Como está escrito ali em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 10 ao 16. Né? Então, seja guiado, meu irmão, minha irmã, pelo Espírito Santo de Deus. Não se apegue a amuletos, a misticismo, né, amuletos de sorte, a imagens, que no final do dia não vai contribuir em nada para a sua vida espiritual. Isso é heresia, não tem nada místico, isso não representa a pessoa de Deus. Infelizmente, eu sei que muitas pessoas aqui podem até ter objeção contra essa questão, mas está aqui. Infelizmente, está aqui na palavra de Deus, o manual da vida, e nós vemos aqui que Deus não compactuava com isso. Então, a palavra, eu prefiro ficar na palavra do que seguir os costumes dos meus antepassados, dos meus pais, que, como a gente viu aqui, isso vem de longa data, vem de muitos e muitos tempos atrás, e as pessoas ficam seguindo isso desfreadamente, né? Então, isso é um grande problema da nossa geração e também na geração futura, né? Infelizmente, a gente tem que combater isso aí e voltar para aquilo que é verdadeiro, sublime, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, perante a Tua presença nessa hora, agradecendo, ó Pai, por essa rica oportunidade de estarmos, Senhor, na Tua santa presença, podendo, Senhor, se alimentar dessa palavra, essa palavra que nos edifica, que nos transforma, que nos traz entendimento, Senhor, porque muitas das vezes nós queremos fazer a vontade de Deus e às vezes extrapolamos, Senhor, fazemos aquilo que verdadeiramente o Senhor não está no meio desse negócio, ó Pai. Então, meu Deus, que o Senhor nos oriente a quanto a fazer, Senhor, segundo a Tua vontade, aos Teus preceitos, aos Teus mandamentos, às Tuas ordenanças. Nós não queremos desagradar o Espírito Santo,
Nós não queremos desprezar a pessoa do Espírito Santo. Pelo contrário, Senhor, nós queremos ser guiados, conduzidos pelo Teu Espírito, porque o Senhor não nos deixou só. O Senhor deixou essa mensagem e deixou o Espírito Santo a fim de nos guiar, de nos orientar quanto à salvação da vida eterna, Senhor. Então seja, Senhor, conosco, seja, Senhor, com esse irmão, com essa irmã, que ouve esse canal, Pai, que ouve essa mensagem, Pai. Nós não estamos aqui, Senhor, para machucar ninguém, para ferir, Senhor, né? Nós não somos religiosos, ó Pai, ao ponto de querer imputar algo na vida das pessoas. Não, Senhor. Nós queremos poder contribuir, Senhor, através da Tua mensagem e glorificar o Senhor, meu Pai, glorificar o Espírito Santo de Deus, meu Deus. Então, Pai, que o Senhor venha, Senhor, de encontro a essa pessoa, trazendo, Pai, o entendimento que ela precisa, para que ela seja guiada, Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua vontade, ó Deus. E não, Senhor, aos balaíns, não, Senhor, as imagens, Senhor, de escultura, coisas feitas pelo homem para manipular as pessoas, para manipular a fé dessa pessoa, meu Pai. Porque bem sabemos, Senhor, que eles têm boca, mas não falam. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê, como está no Salmo 115, ó Deus. E assim é a pessoa que segue a isso, meu Pai, que segue a esses costumes, ó Deus. Então, Senhor, faça, Senhor, de uma maneira tal, meu Pai, cair as escamas dos olhos, Pai, e que ela possa adorar o Deus vivo de Israel, ao Deus, Senhor, que nos libertou, que nos curou, que pagou um alto preço para que a gente pudesse estar aqui hoje, Senhor. Que a gente possa, Senhor, adorar o Senhor Jesus Cristo todos os dias da nossa vida, porque se o Senhor não voltar, meu Pai, nós estaremos aqui amanhã, no próximo capítulo, Senhor, aprendendo mais da Tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.